A paz de Cristo, bênção de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus, uma palavra revelada. Deus vai destruir a casa de alguém. Irmão, Deus como chega com a justiça dele. Se todos estiverem devendo, ou se for conivente com a injustiça, todos serão cobrados da mesma forma. Foi o que aconteceu aqui, irmão. A palavra de Deus, irmão, fica em 1 Samuel, capítulo 2, verso 30, que diz: Eu, o Senhor, o Deus de Israel, prometi no passado que a sua família e os seus descendentes me serviria para sempre como sacerdote. Mas agora digo que isso não vai continuar, pois respeitarei os que me respeitarem, mas desprezarei o que me desprezarem. Aqui, irmão, Deus está falando sobre a família de Eli. Eli, irmão, era o sumo sacerdote, um juiz, um homem respeitado, que servia ao Senhor. Tinha uma vida com Deus. Mas a palavra de Deus também diz, irmão, que ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, que era sacerdote, que servia na casa do Senhor. Mas eram homens, irmãos, que não seguia a palavra de Deus, que andavam errado, que não tinha nada a ver com o pai dele, que não andava segundo a palavra de Deus. Fazia tudo errado, irmão. Eles pegavam das ofertas do Senhor. Além de pegar das ofertas do Senhor, dos sacrifícios do Senhor, ele não respeitava ninguém, não respeitava os sacrifícios que as pessoas chegavam ali para queimar ao Senhor. Ele pegava o melhor ali, irmão, para eles, para suas famílias. E não só isso, estava se prostituindo, usando do cargo dele para se prostituir com algumas mulheres que ajudavam ali. Irmãos, a ira de Deus se acendeu sobre essa família. Irmão, antes mesmo de Deus aplicar o juízo e a justiça dele, ele manda profeta. Ele manda alguém, irmão, avisar. Deus pediu para trazer essa palavra, irmão, porque tem pessoas aqui que já foram prejudicadas, como eu, irmão, por famílias. De pessoas de famílias, irmão, nem se gostarem entre elas. Mas, por covardia, tem pessoas, irmão, que são covardes para tomar aquilo que é seu. Por abuso, muitas vezes a pessoa usa de abuso de autoridade, como os filhos de Eli. Acham que podem fazer o que quiser. Mas com Deus, irmão, ninguém brinca. Irmão, Deus é os olhos que tudo vê. Talvez tenha irmão aí falando, olha, uma família me prejudicou há muito tempo, tem muitos anos. Irmãos, pode passar o tempo que passar,
Mas Deus, ele é justiça, irmão. Deus, ele é amor. Mas também ele é fogo consumidor. Não pense que alguém que se uniu contra você, talvez você sendo minoria, para te prejudicar, que a justiça não vai chegar na casa dessa pessoa, que vai chegar. E quando a justiça de Deus chega, irmão, chega do maior ao menor. Porque Deus, ele é justo. Deus dá a cada um, irmão, segundo aquilo que planta. E na casa de Eli não foi diferente. Deus enviou um profeta para Eli, o sumo sacerdote, corrigir os filhos dele sobre o que ele estava fazendo no templo do Senhor. Fazia o que bem queria. Tem pessoas, irmãos, que acham que vão fazer o que quiserem. Quem rege esse mundo ainda, irmão, é os próprios olhos de Deus. E pede a Eli para corrigir os filhos dele. Mas Eli, irmão, ele só dá um conselho. Ele não pune, ele não tira, não afasta os filhos deles, irmão, ali do cargo de sacerdote. Eles, irmão, estavam profanando o templo do Senhor, colocando a mão suja de pecado nas coisas santas de Deus. Ele, irmão, ele fez vista grossa em relação aos filhos dele e deixou continuar. Talvez Deus já tenha avisado a alguém para parar, irmão, porque Deus, ele avisa. Irmão, antes mesmo de Deus dar uma sentença sobre a casa de alguém, ele avisa primeiro. Porque Deus, irmão, ele é longânimo, ele vai avisando, ele vai pedindo para parar, ele vai pedindo para a pessoa voltar atrás. Eu não sei quem te prejudicou. Talvez financeiramente, talvez alguém tirou algo que te pertence, levou algo seu. Eu não sei o que aconteceu, irmão. E Deus vai dando oportunidade de devolver aquilo que é seu. Irmãos, no meu caso mesmo, eu falo aí no testemunho, que tomaram a minha casa. Tomaram, enquanto, irmão, me tiraram daquela casa, não sossegaram. Foram um monte de coisas que aprontaram. Se uniram ali, força para mim, enquanto não me tiraram dali, não sossegaram. Eu tive que sair. Paguei um preço muito alto, mas Deus falou, eu estou fazendo justiça. Fica em silêncio que eu vou fazer justiça a seu favor. Irmãos, chegou um tempo, eu fiquei sabendo. Eles até trocaram, irmão, de falar uma coisa. Falaram que ia no cartório, que ia passar a casa lá, porque o terreno estava na coisa, ia passar a minha casa. Eu fiquei sabendo dessa história. Trocaram, irmão, do meu portão, a fechadura. Já tinha, assim, pegaram para eles a casa, entendeu? Praticamente pegaram a casa para eles. Eu fiquei sabendo que trocaram de fechadura. Porque meu pai tinha chave, eu tinha deixado com meu pai foi lá. Por 2 vezes trocaram, entendeu? De toda forma, tentaram ficar o que era do meu esposo e o que era meu. Irmão, Deus, ele não dorme. Irmãos,
foi um tal de gente parar no hospital, até criança. Eu fiquei sabendo. Rapidamente começaram a me procurar, mas não me acharam. Acharam meu pai. Rapidinho devolveram. Meu pai tinha que, às vezes, ir lá para limpar alguma coisa, ver se tinha alguma coisa caído. Pedia a chave para eles. E tinha vez que deixava meu pai chamando lá e não dava a chave. Deus começou a apertar de tal maneira que foi gente internada daqui, gente caindo dali, e começaram a ficar desesperados. Aí foi lá e devolveram, perguntaram por mim e minha filha. Não me chamaram. Entregaram a chave. Não quiseram saber, deixaram para lá. Mas Deus falou, ainda não é meu juízo. Vão ter que te chamar, eu vou espremer mais ainda. Irmão, Deus só manda aviso, manda só o recado. Começa a espremer. Deus falou para mim, vai chegar um dia, e está muito próximo, que vai mandar te chamar, para te pedir perdão. Mas mesmo assim, eu vou aplicar o meu juízo. Tem gente ali que vai descer a sepultura, porque Deus já falou. Não adianta, irmão, tocar naquilo que é seu. Mexer naquilo que é seu. Porque a justiça de Deus, irmão, não é branda. Não pense. Não pense que Deus é injusto, porque Deus não é, irmão. Entristece até o coração de Deus. Como falamos que Deus é injusto, porque Ele não é. Rapidinho largaram minha chave, rapidinho largaram, não quer nem saber. Rapidinho deixaram para lá. Mas Deus falou, não é a hora de você ir ainda aí. São essas pessoas que vão até você. Amém, irmão? Então, irmão, o profeta ali, Deus sabia mandar recado, irmão. E, irmão, muitas das vezes, tem pessoas que sabem da família ali, que se unem em outra parte, sabe que você é o certo da história. Aquele filho de Eli estava prejudicando o povo, roubando a oferta do povo, o sacrifício do povo, abusivo, estava abusando das mulheres, irmão, que trabalhavam ali ao redor ali. E Deus, irmão, Ele não dorme. Tem pessoas que são abusivas, acham que pode fazer o que querem. Mas tem uma hora, irmão, que a justiça de Deus chega, o juízo de Deus chega. E Deus está me falando, fala com o meu povo, que quando eu visitar a casa de uma família, é para destruir. Por completo, irmão. Não vai sobrar ninguém. Até aquela pessoa que foi conivente, que ficou quietinha, tem pessoa, irmão, que sabe que você é o certo e a certa da história, mas prefere o quê? Ficar quietinho. Fala alguma coisa como o sumo sacerdote, o pai deles. Mas corrigir mesmo, não corrige, irmão. E chegou um tempo, irmão, que houve uma guerra contra os filisteus. Os filhos de Eli, todo errado. Ainda pegaram a arca da aliança. E carregaram ainda a arca da aliança e foram para a guerra com a arca da aliança. E Eli deixou. O sumo sacerdote, ele preferiu fechar os olhos para o pecado. E Deus estava vendo. E foram para a guerra. E aquele povo de Israel foi massacrado pelos filisteus. Mataram mais ou menos 30.000 homens do povo de Israel. E o profeta tinha falado que Deus destruiria a casa de Eli. Não importa, irmão, se é só sacerdote, não importa se é cristão, se são famílias religiosas, famílias que têm um poder aquisitivo.
ou que seja autoridades, irmãos, como Deus chega com a sentença para destruir uma casa, Ele destrói. Cada um tem que pagar a sua dívida. Ainda de tomar a arca da aliança. Aquele povo ainda mataram Ofni e Finéias, como o profeta disse. Quando mensageiros, irmãos, chegaram para Eli e contaram, levaram a arca da aliança. Os filisteus mataram o povo de Israel, os guerreiros de Israel. E ainda mais, mataram seus 2 filhos. Eli, irmão, estava numa cadeira. Na mesma hora. De repente, pode ser um infarto, né, fulminante, não sei. Pela notícia, irmão, aquele homem cai para trás e morre naquela mesma hora. Irmão, ainda tem mais. A nora dele, que estava grávida, sabendo do que tinha acontecido. Na hora do parto, ela morre. Só fica o bebê. A casa do sumo sacerdote ali é destruída. Não adianta, irmão, brincar com sua vida. Ninguém faz o que quer. Então, irmão, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Não pense que você vai ficar sem sua justiça, que você não vai ficar. Deus, ele não é injusto, irmão. Deus não tem um culpado por inocente e nenhum inocente por culpado. Quando a justiça de Deus chega, irmão, é a justiça, como eu sempre falo aqui, é a justiça de Deus. E Deus vai fazer você contemplar, irmão. Deus, ele faz contemplar. Não uniram forças para ver sua destruição. Deus vai fazer você contemplar, não para você rir. Mesmo que você não acredite. Pode passar o tempo que for, irmão. Ainda, além de não ficar com aquilo que é seu. Deus vai destruir essa casa. Não importa, irmão. Deus como chega, irmão, para destruir. A gente fica com o coração apertado, sabe? Porque muitas vezes tem criança. Mas quando Deus chega para tocar, irmão, até necessidade, pessoas passam. Deus faz ainda famílias se destruírem, brigar uma contra outra. Elas mesmas se destruírem. Irmão, só até aqui. Irmão, não deixa de se inscrever no canal, você que não é inscrito. Ativar o sininho de notificações. E deixa seu pedido, irmão, de oração. Pela madrugada eu estarei orando, olhando o seu pedido de oração. Final de semana eu estou indo para o monte. Tá? Se você precisa de oração, irmão. Talvez você esteja destruído, triste, porque alguém se juntou. Mas sem a sua justiça você não fica, irmão. Talvez você passou algo muito sério, como eu passei. Mas creia que você tem um Deus. Você tem um juiz. Você tem um advogado que é Deus. Se você soubesse o tamanho do amor que Deus tem para com você, para comigo. Talvez as pessoas acham que elas são a maioria. E você está sozinho, sozinha. Você não está sozinho nem sozinha. Há um Deus, irmão, poderoso, que luta por você. Assim como Deus tem lutado por mim, irmão.
Oh, glória a Deus. Irmão, eu só tenho que agradecer a Deus. Quando eu penso que eu estou sozinha, vem ajuda. Deus é maravilhoso, irmãos. Olha, eu só tenho que agradecer esse Deus, irmãos. Sabe? Oh, Jesus. Tu és tão lindo, Jesus. Se você soubesse, você é a menina dos olhos de Deus. Quão grande amor o Senhor tem conosco. Quão grande amor. Eu tenho visto isso na minha vida. O Senhor tem me ajudado tanto, irmão. Tem me ajudado tanto. E Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar nessa situação. Talvez alguém te jogou lá embaixo, no fundo do poço. Eu quero dizer para você que Deus é contigo. Irmãos, eu quero gastar a minha vida. Eu falei, Deus, a minha vida é tua. Igual Paulo disse, não viva mais eu, mas Cristo vive em mim. Jesus é tão bom, irmão. Ô, Jesus, não tenho palavra para agradecer esse Deus, irmãos. Não tenho palavra para agradecer esse Deus. De tão maravilhoso que Ele é. A cada dia eu tenho certeza que Deus é na minha vida. E Deus é na sua vida. Deus não vai te desamparar. Eu estou orando a Deus por você, tá, irmão? Fica na paz de Deus. Se eu não conseguir responder a mensagem, pela madrugada eu estou lendo seus comentários. Se eu não puder responder, eu estou orando pela sua vida. Estou clamando a Deus pela sua vida. Obrigado pelo carinho. Fica na paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.